Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, dia 5 de maio de 2022, meio-dia aí 17, uma manhã fria aqui em São Paulo. Eu desejo saúde e paz a todos e um dia excelente dentro do possível, né? Vamos ver o que a gente pode ajudar em relação aos gráficos aqui, fundamentos. Está 16 graus agora em São Paulo. Pessoal, às vezes, né, a gente pega uma fase, eu lembro uma época que eu estava lá em Bombinhas com a minha família e era uma fase que a gente tinha uma rotina muito tranquila no grupo e ganhava aos baldes, né? A gente conseguiu engatar um racional. E carteiras, operação com mini índice e tal. Acho que a gente estava no dólar também. E a gente não tinha uma rotina tão pesada, né, de estudos e trabalho, e a coisa encaixou. E agora a gente está trabalhando muito e por enquanto a gente está vivendo uma adversidade, né? Ontem, vamos dar uma olhada no mini índice aqui. Eu acredito numa recuperação quase completa dessa queda até o fechamento, eu já adianto desde já. Então, ontem, por exemplo, a gente acertou o nosso racional de reação pós-Fed. E eu acho que essa queda toda ela foi causada por fundos quant, que eu trabalho com ordens stop, até tesoureiros, e que o mercado fecha hoje pelo menos acima dos 107.500 pontos, que é uma região digna e vai ser utilizada para mim como base. Para eu definir hoje, né? Então eu acho que pode subir 2.000 pontos aqui praticamente, né, até os 106, a gente começou a falar, estava 105.500 por ali. Eu acho que a gente pode, até o final da gravação, ver esse mercado nos 107.000 pontos. Simulando aquele racional, né, de se a gente tivesse numa imersão, em uma aula, uma transmissão ao vivo, aquela coisa toda. Então, professor, 107.000 pontos até o fim da gravação, acho possível. Ou alguma coisa próximo disso, perto disso. Então seria aí um grande range até lá. Nós temos um livro de ofertas desequilibrado, né, 2/3 de pressão na ponta vendedora. Nós acreditamos que ocorra um equilíbrio, né, que esse 65,35 daqui a pouco esteja 40,60, depois 45,55 e o mercado vai reagindo dentro desse movimento. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar a minha ideia para hoje aqui para vocês. Eu vou pegar a máxima, 109,255. Mais a mínima, 105,065. E eu vou dividir por 2. Então, para que faça sentido a gente seguir com essa operação na ponta compradora, por volta das 17h30 ou 18 horas que seja, é interessante que o mercado esteja ao redor dos 107, 160. Pode ser um pouquinho abaixo? Pode. Mas é interessante que ele esteja mais ou menos no 107, 160, se possível acima. Porque aí você calcula a média do dia e pelo menos o mercado está na média mostrando algum sinal de equilíbrio. Então essa vai ser a base que eu vou trabalhar para hoje. Falando aqui sobre o gráfico diário, né, aquele raciocínio de respeitar a linha, essa linha de retorno ainda é válido na minha leitura. Porque se você pegar bem milimetricamente aqui mesmo, ó, tá nessa parte inferior aí do movimento, né? Se você ligar esses dois primeiros pontos de forma bem minuciosa, então teria tocado hoje de verdade. Eu estava vendo isso. Eu acho interessante fazê-lo, porque assim, quando você está na chuva, né? Tá vendo aqui? Eu estou tocando bem milimetricamente. Então, essa linha de retorno, na verdade, foi tocada hoje. Então, esse é um ponto.
Daí a gente traz aqui os gráficos para o intraday. Eu vou colocar aqui uns 60 minutos. Aqui na tela. Nos 60 minutos existe alguma distância em relação à média de 21. E apesar da sombra inferior ser maior no candle anterior, a mínima foi marcada por esse candle agora do meio-dia. Então a máxima dele, a partir das 13 horas, 106, 140, a máxima por enquanto, né, é a referência, mesmo porque a gente tem um fundo ali a 106, 115, que é a referência para o preço. Então ontem eu comentei o seguinte, a mesma volatilidade que derrubou o mercado, se houver algum nível de reação, alguma coisa que seja interpretada como positiva, que ontem o mercado interpretou o Fed como sendo mais leve, né, um Fed dovish, digamos assim, porque eles disseram, o Jerome Powell disse, né, que não haverá um aumento na magnitude de 0,75, que não está nos planos, alguma coisa que venha do próprio Fed, ou se o mercado interpretar a curva de juros de uma forma diferente, pode jogar esse mercado nos 110 mil pontos, quem sabe amanhã. Mas para isso é interessante que hoje ele feche acima dos 107, 160. Ou esteja por ali no momento do fechamento. Quem sabe, até o final da gravação, o mercado beire ali os 107 mil pontos. Não seria uma surpresa para mim se isso ocorrer. Aí nós colocaremos na tela aqui um gráfico de 30 minutos. Né? O gráfico de 30 minutos, o candle anterior, ele é interessante, é um martelo, não deixa de sê-lo, mas o candle do meio-dia marcou a mínima. Então ele passa a ser, a partir do meio-dia e 30, a referência, assim como a sua máxima 160, 140, que está alinhado aqui com o fundo anterior que eu citei anteriormente. Professor, você acha que vai montar fundo? Tá? Eu acho que sim, e que a gente vai ter uma reação surpreendente, assim como ocorreu ontem. A gente não pode esquecer, pessoal, que quando saiu a decisão do Federal Reserve, o mercado chegou a fazer mínima 106,245. E 106,245 daqui a pouco ele vai bater. Né? Só que foi 106,245 às 15h30. Agora ainda são meio-dia e 30. Então tem muita água para rolar. Ok? Bom. Eu vou falar aqui sobre os índices. Primeiramente, né, ontem o índice de consumo ele tinha deixado aí um sinal forte de fundo, que é um martelo. Aí hoje a gente tem uma barra que varre esse martelo. O mercado ainda não fechou. Se a gente tiver novamente uma sombra inferior, mesmo que o mercado feche em leve baixa, fica um sinal de fundo. E o índice de consumo é o grande termômetro para nós e está caindo forte, por causa dessa ideia de que a Selic pode passar 13,25, aquela coisa toda, mas aguardemos o final do pregão. O índice de energia tem sido um dos índices mais resilientes. Dizer forte hoje em dia seria forçar a barra, né? É um dos índices mais resilientes, está numa região de topo anterior. O índice de materiais ainda mantém uma condição de formação de fundo, porque está preservando as máximas recentes. Aí nós temos o IMOB. Ontem o IMOB ele está exatamente na mínima de ontem, nada diferente disso. Tem ainda uma LTA, pode montar uma simetria altista. É a minha forma de ver os fatos nesse momento. Nós temos a seguir o IFNC, que da mesma forma que ontem deixou uma mínima lá embaixo, fechou na máxima, por que não poderia fazê-lo hoje? Né? E aí Small 11. Small 11 gerando uma baita oportunidade para aquele investidor que
quer uma exposição mais ousada, mas ele não quer entrar exatamente num fundo, mas ele não quer montar uma carteira. Small 11 é uma compilação de small caps. Japão não voltou a operar Xangai Sim, operou em alta, né? Tem um viés altista de curto prazo, mas vai depender muito também como é que vai fechar Europa, Estados Unidos hoje, para ver se essa alta continua. Se bem que tem aquela história, né? Quando a alta começa pela China, de repente uma sessão altista na China, mesmo que tenha queda no mercado americano, pode ser o início de um movimento mais forte. Na minha interpretação, o minério de ferro romperá 147,55, fará um pivô de alta nos próximos pregões, e a gente tem aqui o petróleo. O petróleo tem trabalhado de maneira quente, né? Quando a gente tem um cenário abrupto, né? Novos tempos. Então, hoje ele está mais para compra do que para venda, mas eu não operaria comprado no petróleo, eu operaria comprado no minério. No petróleo, não. Tanto no Brent quanto no WTI. Se fosse fazer alguma coisa, talvez até venderia para pegar um trade rápido, uma vez que houve, por exemplo, no WTI, um rompimento falso de 109,20. Hoje, eu seria vendedor nos títulos americanos de 10 anos. Eu acho que até pelo Fed afirmar, né, de forma bastante transparente que não se passa, né, não faz parte dos planos uma alta de 0,75 em nenhuma reunião, essa região de 3,094 eu venderia. E eu compraria tudo se eu tivesse caixa que envolve o índice Nasdaq. Porque uma alta de 4,58 no índice Nasdaq não é qualquer coisa, gera grandes oportunidades. Tem as ações da própria carteira Fly USA. Nós temos aqui uma simetria em A completa. Ela foi cumprida no intraday. Então, uma região que ela remete, aí pode sim levar à formação de um fundo. Aí temos o S&P, por isso que eu falo, pessoal, ontem eu conversei com alguns alunos no seguinte sentido. Tinha aluno falando assim, se o mercado fechar perto da máxima, eu conversei com alguns alunos, eu vou me posicionar mais forte. Então eu falei para eles, mas nesse momento esse não é o racional. Você tem que posicionar perto da mínima. Que nem, por exemplo, você está líquido, você se posiciona agora perto da mínima. Porque aí, se tudo der errado, o mercado volta, tá tudo certo. Agora, quando você se posiciona perto da máxima, mas tem um sinal, só que o mercado está muito volátil. Né? Em mercado volátil, você tem que tentar sim interpretar a movimentação e se posicionar perto de um fundo. Ou de um topo, se você for vender títulos americanos. Tentar pegar um movimento, rompimento, por exemplo, eu particularmente não acho que é o caminho. Da mesma forma que o mercado estava a 106, foi a 110, e ele estava a 110, agora ele está a 106 de novo, ele pode tranquilamente fechar hoje a 108. Pode tranquilamente fechar a 108. Né? Tranquilamente fechar a 108. O Dow Jones preserva, né, a configuração de fundo atual via martelo, mas é uma barra que precisaria ter uma reação até o final, senão realmente ela invalida, né, a alta de ontem. Lembra que eu comentei, pessoal, sobre o VIX? Eu falei em vender VIX a 35, 34 dólares para, né, realizar ali nos 25, 26 dólares, é isso. Agora eu venderia de novo a 31. Eu venderia a 31 para zerar nos 26. 5 dólares no VIX é muita coisa. Então eu, por exemplo, seria vendedor de VIX a 31 para realizar lucro, talvez segunda-feira, a 26 dólares. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ele ontem deu um forte sinal de topo, hoje ele reage. Minha interpretação, né? Ler movimentos, falar assim, aqui o mercado fez um topo, aqui ele fez... Isso é mole, eu quero ver adiantar. A minha visão é que o BZQ vai fazer um topo mais baixo que o anterior, então, para alguns alunos que me escreveram, mandaram direct perguntando, professor, quando você percebeu uma situação, entre aspas, né, mais clara de venda no BZQ, avisa no YouTube. Então eu entendo que nesse momento a gente tem uma situação mais clara de vender BZQ a 13,26, a 13 dólares.
Ok? Aí nós teremos uma outra situação. Eu recebi alguns e-mails, alguns directs, algumas comunicações falando, professor, quando você entender, eu tenho dinheiro nos Estados Unidos, tal, mas eu não quero exatamente montar uma carteira, eu quero comprar EWZ. Porque o pessoal lá que era da Souza Barros Securities falou que quando se operava EWZ lá arrebentava, o pessoal da XP comentou comigo, o pessoal do Saxo Bank, que raramente você errava uma entrada no EWZ, né? Putz, quando que eu posso trabalhar na ponta compradora? A 31,30 eu acho que tem esse sinal. Então existe o sinal para vender BZQ e para comprar EWZ nesse momento. Ok? Então tá aí o sinal que muitos me perguntaram, eu tive a serenidade de esperar e eu entendo que é o momento. A Bolsa do Reino Unido, apesar de estar perto da mínima, ela está subindo. A Bolsa do Reino Unido é a bolsa mais louca de todas, né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, a bolsa de um país maluco, sei lá, de algum país europeu, índice Merval na Argentina, ela é tão louca quanto, né? Tá tudo caindo e ela subindo. É a Bolsa de Londres. Alguns que assistirem o vídeo vão dar risada, porque muitos alunos que eu treinei operam em Londres. E aí o que eles respondem sempre quando eu brinco sobre isso? Professor, é por isso que lá tem oportunidade, por isso que a gente opera lá. A gente pega a distorção, a gente usa suas técnicas de trabalhar longe da média. Então é isso, né? A Bolsa de Paris está caindo, né? Que novidade, né? A Bolsa de Paris tinha aquele temor das eleições, o Macron venceu, foi dissipado. É uma ideia de formação de pivô, na minha opinião, ainda respeita, digamos assim, né, a área delimitada por um canal de baixa que temos na tela. E nós temos o Eurostock 50, que não é um movimento favorável, mas ainda respeita, né, os fundos recentes e pode reagir aí indubitavelmente. Índice DAX, eu entendo que nós temos aqui uma... Claro, é uma Marubuzu e tal, mas se amanhã, por exemplo, houver uma reação, pode estar em formação ombro, cabeça, ombro invertido, né? O fluxo para mercados emergentes, MSCI Emerging Markets, é uma barra dura, só que ainda tem muito pregão pela frente até o fechamento. Se deixar uma sombra inferior, reforça a ideia de formação de fundo. Aí nós teremos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui na gravação, tá? É o dólar contra uma cesta de moedas. Ainda mantém a ideia da formação de um topo, não rompeu as máximas recentes. E aqui nós teremos o Ibovespa em dólares, né? Que devolve a alta de ontem mais um pouco, sim. Só que está na região das mínimas recentes, não tem nenhuma novidade assim. Por exemplo, um sentimento que existe agora que não existia segunda, terça ou ontem no início da sessão. O mercado está em patamares parecidos, né? Essa que é a grande realidade. Deixa eu só ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar de forma coletiva e tal. Eu tô ajudando aqui um amigo numa situação processual aqui, pessoal, e acho que teremos êxito. Provavelmente haverá um acordo aqui. Estava lendo aqui, mas coletivamente eu não anotei nada para falar, não. E como eu disse para esse meu amigo que pediu a minha ajuda num processo que ele está enfrentando, bastante injusto, inclusive, você conhece as pessoas no momento de adversidade. Quando você está no churrasco, cerveja gelada em cima da mesa, a música tocando, todo mundo é amigo. Como é que você não vai ser? Só se estiver disputando alguma coisa ali, né? Agora, no momento adverso, né, uma questão de saúde, uma questão financeira, uma dificuldade de qualquer espécie, você conhece verdadeiramente quem são as pessoas. E eu procuro sempre ajudar naquilo que está ao meu alcance.
Então eu fiz uma situação complexa de um processo que essa pessoa está enfrentando, e eu acho que eu fui por diversos caminhos ali, haverá êxito para um acordo muito bom. Vamos ver se sai mesmo, depois eu conto aqui para vocês. Queridos, o BOVA11, ele está aqui numa região de clímax, né? Foi um querido, eu acho que foi o Luiz, né, nosso amigo que propôs esse estudo aqui da CLTA, que gentilmente colaborou. É uma região de clímax. Quando existe uma situação adversa do mercado, geralmente as pessoas fecham o home broker e se encolhem. Eu não, quando existe uma situação adversa, eu trabalho às vezes 22, 20 horas no dia. Porque eu não sou obrigado a operar na bolsa. Eu opero na bolsa porque é uma escolha, né? E a partir do momento que você está à frente de um grupo como eu, você tem que liderar esse grupo, inclusive mostrando força mental e disponibilizando o seu conhecimento favoravelmente aos alunos. É a minha mentalidade, né? E, além disso, ter a humildade de aprender, de ouvir. Por exemplo, teve um querido amigo nosso nos comentários que falou sobre a CLTA. E ela vai ser muito útil nesse momento, porque se você for traçá-la de forma milimétrica, de fato, né, como muito bem faz o Igor Gramiani, que é meu querido amigo, ou o Thiago Bizzi, né, que usam os gráficos de forma esplêndida, o André também tem um traço bacana, o Aliakin. E tem outros profissionais que são muito bons no gráfico, mas não tem essa expertise no traçado, né? Então, quando a gente traça essa LTA de forma milimétrica, parece que ela foi agora de fato atingida, né? E aí tem a linha de retorno. Então, o fechamento de hoje vai dizer muito, mas eu acho que tem possibilidades reais da formação de um fundo. Aí a gente traz para a tela aqui o mini índice. Mini índice, como é um gráfico perpétuo, ele não tem essa LTA tão evidente, mas aqui tem um fundo a 105,050, tem o outro a 104,808 e tem o de hoje a 105,065. Então eu vou marcar o ponto de hoje mesmo, 105,065. Professor, pergunta número 1. É um Três Rios? É um fundo triplo? Não, porque os fundos não são equidistantes. Só que, pessoal, não precisa ser um Três Rios típico com os fundos equidistantes, com uma distância igual ou parecida entre eles, para que a gente não possa entender como uma marcação de fundo importante, tanto que o foi, né? Tanto na virada de novembro para dezembro, quanto também no mês de janeiro. Então é uma região que pode formar fundo, o fez já 2 vezes. Né? Poderá fazê-lo de novo. Né? No gráfico de 30 minutos, eu havia explicado a vocês anteriormente que, pessoal, apesar da sombra inferior ser mais longa, o candle que marcou fundo aqui, ou pelo menos sinalizou, não é o candle esse aqui, ó, das 11h30, mas sim esse outro aqui do meio-dia. Por quê? Porque a mínima do candle anterior é 115,110 e desse outro candle aqui é 105,065. Então é ele que deflagra fundo. Existe um fundo anterior que, se for rompido, o mercado vai acelerar na compra. Então, se você tomar como base os 2 candles, nós temos uma pinça,
Então, rompimento de 106, 115 pode jogar esse preço a 107 mil pontos num sopro. Né? Tem essa possibilidade. Ok? E também, né, de preferência, 106,245, que foi a mínima. Eu diria assim, muita gente que está vendida deve colocar o stop acima do 106,245, muitas vezes virando a mão para compra. E se a gente colocar aqui na tela um gráfico de 15 minutos, a gente percebe uma grande volatilidade e a minha interpretação é de uma simetria em V. Né? Nós temos aqui uma simetria em V. E essa simetria em V remete à máxima de ontem. Bom, professor, mas pode atingir os 110 mil pontos hoje? Não. Mas se fechar, por exemplo... Agora a gente está a 106. São quantos mil pontos até lá? Se fechar hoje perto de 108, amanhã pode atingir. É uma simetria em V, que o Stormer, né, que foi meu professor, chama de V15, acho que é isso, né? Stormer foi meu professor, fui aluno do Stormer e do querido Leandro, no hotel Intercity ali de Moema. Aí depois eu fiz um curso com o Daniel Oguzuko ali, que era do canal Jovem da Bolsa. Depois ministrei cursos ali, anos depois como professor, né, no Hotel Blue Tree. E fazia encontros de traders num local chamado Maxi Burger, que hoje não existe mais por causa das obras do metrô. A dona Virgínia, que me parece que faleceu, né, nos recebia muito bem, deixava a parte superior dedicada aos alunos, aos encontros. Foi ali que eu conheci o pessoal da Expo Money, quando fui convidado para palestrar no evento. Fiz 3 palestras teste no final de 2007, né? Porto Alegre, São Paulo e Rio, fui bem, fiquei 5 anos. E ficamos amigos da dona Virgínia, eu e meu filho, o Gabriel, que hoje tem 23 anos, né? Porque eu ia com o Gabriel para o Ibirapuera. Meu filho é nascido em 99, né? Então eu ia lá com ele com 6, 7, 8 anos de idade, a idade que a minha filha tem hoje. E, pô, a gente ficava sujo, né? Eu procurava ser um pai o mais próximo e atuante possível, então a gente caía, brincava, jogava futebol. E aí, na hora que saía de lá, toda vez que eu ia em Ibirapuera, chovia, né? Eu, se eu levar o carro para lavar, chove. Se você mora num local que tem seca aí, que não chove nunca, me chama para ir aí, que aí só me fala onde é o lavar rápido. Logo depois que eu lavar o carro, vai chover. Isso porque eu sou uma pessoa de sorte. E quando eu ia com meu filho para Ibirapuera, chovia também. Agora, por que chovia? Porque a gente ia no verão e à tarde no verão chove, né? Para não ficar com delongas aqui, pessoal, para quem não entender a brincadeira. E quando nós saímos de lá, deixa eu colocar o livro de ofertas aqui para a gente acompanhar, para ver se mudou alguma coisa. Não é todo local que você pode entrar para comer. Você está sujo, de barro e tal. E uma vez, eu fui lá e falei para ela, ó, nós estamos sujos tal. A gente veio do parque e ela nos recebeu muito bem. E a partir dali, toda vez que a gente saía do parque, a gente comia no Maxi Burger e lá eu fazia os encontros. O último encontro, mais de 300 pessoas passaram pelo Maxi Burger. Parou ali a avenida e... Era muito legal porque todo mundo trocava ideia, ó, ainda não equilibrou, pessoal. Levava livro, abria computador, era algo muito agradável. Então nós falamos do Ibov, vamos falar do DI. DI 1F25. Eu penso que ainda a gente pode estar diante da formação de um topo. 12,275 aqui na tela. E aquela, eu de uma semana, uma vez por semana, só que Né? Se de repente devolver uma parte dessa alta assim, forma topo. O grande lance do DI
Vamos fazer um estudo completo aqui. Ó, o grande lance do DI seria a perda de 11.880, que jogaria o preço na CLTA. E sabe, pessoal, o que acontece quando a gente tem ações baratas? Né? Sei lá, vamos colocar aqui no... Tem o Unibroker aqui, que é o canal do genial Carlos Martins. E genial no sentido dos mais jovens aí, ele é um fenômeno, um cara muito bom. Então, para quem fala que eu não elogio ninguém, não é verdade. Eu elogio quem eu acho que merece. Então, você pega, por exemplo, grandes quedas aqui. Por exemplo, você pega uma ação como o Emiglu, ou como a própria Natura que a gente tem. Você pega a Emiglu caindo 9%, porra, não é qualquer coisa. E sabe qual que é a história? Então você pega, por exemplo, a Emiglu caindo 9%, você pega a Via caindo 5,63%, você pega a Gemate mesmo que a gente tem, né? Você pega a Gemate... o TradingView, se ele não travar ultimamente, não é ele, né? A MER3, eu abro... Putz, acho que deu alguma coisa na minha internet aqui. Vamos ver aqui. A gravação não para, mas ele desconecta, né? A minha outra internet está funcionando, então... Vamos ver aqui se volta. Eu estou ouvindo uma barulheira lá embaixo, acho que o pessoal da net deve estar aqui no prédio. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar na... Se for o caso, eu coloco na internet do meu celular. Eu acho que nunca, durante todas as minhas gravações, eu não lembro de ter caído a internet. Então vamos ver aqui. O computador ele fica perdido, né? Porque você tem a... Eu tenho muita coisa aqui conectada, então... Pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que conectar na internet do meu celular. E aí depois, quando a internet voltar, eu... Não? Aí é complicado. Não foram encontradas... Então tá difícil aqui. Bom, eu vou ter que... O que eu vou fazer? Como eu não consigo... Ou eu pego um outro computador, eu vou lá pro estúdio. Como eu não consigo conectar aqui, eu vou até onde eu parei, né? Falando da Via, desses ativos. Só para contar a história, né? A Via, a Magazine Luiza, a Gemate, esses ativos que a gente está comentando... É a mesma coisa, eu estava fazendo outro dia aqui em casa uma alusão da poltrona, né? Você vai ali na Leroy Merlin, você vai comprar uma poltrona, alguma coisa que você gostou, custa R$1.500. Vai vender depois, você vende por 100. Por quê? Porque não tem interesse. E se você não tiver que doar. É a mesma coisa o mercado no movimento adverso. O sinal, naquele momento, é um sinal de venda. Então, o mercado muitas vezes ignora os fundamentos dos ativos. Então, eu vou encerrar por aqui. Quando a internet normalizar, eu volto, faço outro vídeo. Vamos em frente, pessoal. Valeu!